na igreja e elas parece que vêm com medo, né? Já viu isso? Parece que elas têm medo de vir para a igreja, porque parece que a igreja é um negócio muito sério, vai acontecer alguma coisa estranha no culto. Não, você está na casa do Senhor, na presença de Deus, relaxa, acalma o seu coração, fique em paz. Aqui não é lugar de medo, mas é um lugar de alegria. Não é um lugar para você se sentir estranho, mas é um lugar para você se sentir aceito e acolhido. Então fique bem na igreja. Bom, como nós estamos falando de igreja, e de igreja um seio familiar, uma comunidade do amor, nós vamos pensar um pouco sobre isso. Convido você a abrir a sua Bíblia lá em João 17, a partir dos versos de 20 a 26. João 17, dos versos de 20 a 26. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, da igreja, dos discípulos, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, ou em outras versões, aonde eu estiver, que é a melhor versão, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. E eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Quero conversar com vocês sobre igreja, um lugar de gente que ama profundamente. Igreja, um lugar de gente que ama profundamente. Nos versículos de 9 a 18 do mesmo capítulo, Jesus orou pelos discípulos. É uma oração voltada para aqueles que ele estava formando para dar continuidade ao segmento do seu ministério. Nos versículos de 20 a 26, Jesus ora por esta nova comunidade que se inaugura, a comunidade da fé, a igreja formada a partir do seu corpo de gente que é atraída para este novo reino de Deus. E o propósito dessa oração que Jesus faz é que a expansão deste reino não atrapalhasse a unidade da igreja. É que este crescimento que seria natural não fosse motivo de cisma, de divisão, de discórdia entre as próprias pessoas que vivem na comunidade da fé. A partir do momento em que a comunidade começasse a refletir em sua vida esta espécie de harmonia espiritual em que o filho e o pai viviam, seria a partir dessa vivência que o mundo saberia que o projeto de Deus chegou ao mundo. Um novo projeto de uma nova comunidade que daria uma nova cara para a sociedade, que seria o jeito como a Trindade vive. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, e nós estamos numa relação de harmonia e de comunhão, de respeito, em que um se diminui para que o outro apareça, é a partir deste modelo que eu quero constituir uma nova humanidade, uma nova comunidade de fé. A igreja, ela precisa vivenciar no seu jeito de existir, o jeito como o Pai, o Filho e o Espírito vivem. O Pai deu uma glória para o Filho. O Filho honrou o Pai. E o Espírito Santo é este vínculo de amor, de unidade entre o Pai e o Filho.
A igreja deve viver isso. Ou seja, a igreja deve ser um ciclo contínuo em que cada um visa a glória do outro num elo de amor eterno, em que ninguém quer aparecer mais do que o outro. No plano de Jesus para a igreja que mantém a unidade no amor, ela deve experimentar essa unidade na diversidade e na adversidade. O amor é capaz de unir as diferenças. Na igreja nós não podemos formar uma comunidade de iguais, uniformizada, em que todos falam do mesmo jeito, se vestem do mesmo jeito, torcem para o mesmo time, que seria muito bom se todo mundo fosse corintiano, obviamente. Mas nós não devemos formar esse tipo de igreja. Porque a beleza do amor é que pessoas diferentes conseguem conviver no mesmo espaço sem se atacar, sem menosprezar o outro, sem diminuir o outro, e nem muito menos tolerar, mas saber coexistir com o diferente. E na adversidade é porque nos tempos das crises, das oscilações, dos vendavais, o amor é esta fonte de base que mantém a unidade de uma igreja ou de uma relação, de uma família. É isso que a gente precisa entender, o que Jesus quer nos ensinar. A nossa unidade como igreja de Cristo é para nós anteciparmos o que será a nossa vida no reino de amor de Deus. Como é que é o reino de amor de Deus? É um reino em que todo mundo está no mesmo pé de igualdade. É um reino em que ninguém é excluído por sua posição social, cor de pele, classe econômica, formação. É um reino em que a atmosfera dele é o amor e a graça, sustentado pelo pilar do perdão. É este reino que nós precisamos antecipar nessa sociedade a qual nós vivemos. O Francis Schaeffer, considerado um dos maiores pensadores do cristianismo do século XX, ele disse algo muito interessante, que o amor, ele é a apologética final da fé cristã. É a primeira e a final defesa da fé, é o amor. Começa e termina a fé com o amor. Um cara que ficou muito conhecido também, o escritor do Monge Executivo, James Hunter, ele disse o seguinte: nós não somos o que falamos, nós somos o que fazemos. Nós não somos o que falamos, nós somos o que fazemos. É por isso que Jesus vai ser categórico em afirmar que a única forma de sermos conhecidos aí nessa sociedade, aí fora dessas quatro paredes, é quando nós colocarmos em prática o amor. Porque a nossa doutrina, que é do amor, não é uma doutrina da língua, mas é da vida. É da vida. Uma instituição, a Standard Oil Company, fazendo uma pesquisa sobre o perfil de clientes, ela disse o seguinte, sobre por que os clientes desaparecem de instituições. 1% dos clientes morrem. 3% mudam para um outro lugar. 5% encontram um melhor preço. 9% mudam em função de conveniência. 14% descontentamento pessoal. Mas 68% por mau atendimento. Uma pessoa decide vir para a igreja, via de regra, da forma como ela é acolhida neste lugar. Uma pessoa que entra nessa igreja, a igreja pode ter uma estrutura fantástica, mas se ela não é bem tratada, se ela não é acolhida, se ela não é reconhecida pelo nome, e não mais por um número, ou mais um rosto na multidão, mas ela é identificada em nosso meio, essa pessoa fica.
Ninguém fica num lugar em que ela não possa construir laços de amizade. Então a pergunta é, por que as pessoas entram em nossa comunidade e não ficam? Por que elas saem? O que não asseguram aqui neste lugar? O cristianismo, ele é sobretudo uma religião de relacionamento. É uma religião de relacionamento. Um instituto chamado MCI, que pesquisa modelos de crescimento no mundo, disse que 75% das pessoas que estão na igreja foram trazidas por amigos e amigas. 75% das pessoas que estão na igreja foram trazidas por amigos. Talvez você que esteja aqui seja reflexo disso. Um amigo bem chegado te atraiu e te trouxe para a igreja. Não é ficar entregando folheto de porta em porta. Não é mais fazer culto ao ar livre como era na década de 70, 80. Não são mais aqueles modelos que já são ultrapassados na linguagem na qual nós vivemos, que atrai pessoas para a igreja. Hans Buch, um teólogo alemão, disse algo que é muito interessante. O reino de Deus é um reino de amigos. Um reino em que as pessoas são tratadas pelo nome. E a igreja deve ser uma comunidade de amigos, de gente chegada, de gente próxima. Rick Warren, ele afirmou algo muito certeiro. Ele disse, não é o que eu devo fazer para a igreja crescer, mas o que está impedindo a igreja de crescer. Pergunta é outra. Não é o que eu devo fazer para a igreja crescer, mas o que está impedindo a igreja crescer. Porque uma igreja que ama, ela cresce naturalmente. Não precisa de fenômenos, nem de métodos, nem de fórmulas mágicas. Uma igreja que ama, cresce naturalmente. Este foi o curso que alguns irmãos aqui da igreja foram fazer, um seminário nesse semestre. Uma igreja que ama, cresce. Então, em primeiro lugar, a igreja deve ser um lugar de gente que ama, porque ela precisa cumprir a oração de Jesus. O verso 20 e 21, Jesus disse, minha oração é para que todos sejam um. É isso que eu estou te orando, Pai. Para que este povo se torne um só. Os discípulos formam o núcleo da comunidade, uma nova era, de um novo tempo e de um novo modelo. O resultado do envio desses discípulos à sociedade, ao mundo, à cultura, é uma mensagem de vida, é uma mensagem de relacionamento, é uma mensagem que vai impactar e ela vai ser conhecida como verdade por causa da vida, do significado, da sua relevância no contexto em que ela estiver inserida. E é por isso que as pessoas crerão em Jesus. Jesus ora para que esta unidade seja simplesmente firmada no amor. A observação de Jesus é que ele quer reunir um novo povo que ele vai chamar de corpo. A igreja é este corpo novo de Deus que forma na terra. E um corpo não tem cabeças. Um corpo tem uma cabeça só, que é o próprio Jesus. E nós trabalhamos na funcionalidade deste corpo. E a nossa função nesse corpo é servir. Só isso. E a gente serve com amor. A Trindade, ela governa através do Cristo. E o Cristo governa e estabelece o seu governo através da igreja, desta nova comunidade. Porque é uma comunidade da inclusão, da afeição, do empoderamento do que serve a custas do seu próprio sacrifício, da sua própria vida. A igreja não pode ser um espaço de exclusão. A igreja é o único lugar em que todas as pessoas são aceitas. Porque na eternidade nós passaremos o tempo todo em comunhão uns com os outros. Se você não gosta de uma relação muito pegajosa e melosa, você não pode ir para o céu. Porque lá você vai ficar o tempo todo com as pessoas. O tempo todo. Imagine a eternidade com esse cidadão que está do seu lado.
Imagina. Porque Deus vai chamar a gente para comer com Ele na mesa dEle. E na mesa de Deus não tem discórdia, na mesa de Deus não tem biquinho torto, na mesa de Deus todo mundo senta como igual para comer diante do Pai. Porque quem tem Deus por Pai não pode escolher quem será seu irmão. A igreja de Jesus é o único lugar do mundo em que as pessoas podem de fato desfrutar de comunhão, apesar das suas radicais diferenças. Radicais diferenças. Christian Schurz, um alemão especialista no crescimento da igreja, que escreveu o desenvolvimento natural da igreja, após ele pesquisar 1000 igrejas em 6 continentes, ele disse o seguinte: o relacionamento amoroso é uma das qualidades fundamentais para que uma igreja continue a crescer. As igrejas que estão em crescimento têm um coeficiente de amor consideravelmente mais alto do que aquelas que se encontram estagnadas ou em declínio. Você sabia que igreja fecha a porta? Igreja fecha a porta, porque igreja local não é reino de Deus. Igreja local é uma igreja local que é uma instituição religiosa. Então igreja local pode fechar a porta. Tem muita igreja em declínio, muita igreja morrendo, por quê? Porque não sabe amar. O amor cobre multidão de pecados. Mas tem muita igreja que gosta de fazer exposição do pecado alheio. De colocar o cidadão na frente e confessar o pecado para a igreja. Isso não é amor, isso é tortura. Deus não faz isso com a gente. Uma comunidade de amor é uma comunidade que o cara pisa em você e você diz: eu vou continuar te servindo, te amando e andando com você mais 1, 2, 3, 4 milhas, e se preciso for te dou 1, 2, 3, 4 capas que eu tenho, porque o amor é assim, o amor não é tudo sofre, é isso. O amor faz com que você sente com aquela pessoa que é o mais sem vergonha do nosso meio, e você o trate com misericórdia como Deus o trata. Isso é amor. Tem uma história muito interessante sobre os caranguejos. Os caranguejos, quando eles são caçados, eles são colocados dentro de uma cesta. E geralmente a cesta nunca tem tampa. Mas o caranguejo não consegue sair da tampa, porque o caranguejo anda para trás. Então, quando o caranguejo está tentando sair, ele cai e o outro se amarra a ele, e fica uma teia, um monte de caranguejos interligados, e eles não conseguem sair da cesta que não tem tampa. Pela falta de desunião dos caranguejos, eles não conseguem ir para a liberdade. Tem muita coisa que não anda em nosso meio, como igrejas de Jesus, é porque nós somos iguais aos caranguejos. A gente puxa as pessoas para baixo. Lutero, ele disse que a igreja é o único exército que mata os seus próprios soldados. O que a gente quer como igreja? A gente quer cooperar para que o outro cresça, para que o outro tenha liberdade, para que o outro tenha autonomia, para que o outro se desenvolva. A gente quer contribuir para que as pessoas sejam melhores do que a gente. Se nós desejamos que a nossa igreja cresça, se nós queremos atrair pessoas a Jesus, nós precisamos aprender a amar uns aos outros e cooperar para o desenvolvimento um dos outros. A igreja, ela deve contrastar a frieza. A igreja deve ser um espaço em que frieza, apatia e solidão devem ser aniquilados do nosso meio. A igreja deve ser um lugar em que as pessoas não se sentem só. A igreja deveria ser um lugar em que as pessoas
não tivessem necessidade de procurar um terapeuta. Não que isso seja ruim, sou totalmente a favor. Mas a igreja precisava ser um lugar de cura. A igreja precisa ser um lugar terapêutico. É aqui que as nossas esquisitices são tratadas e curadas. E com amor, todos podem colocar para fora o que são. Lá em João 13, de 34 a 35, Jesus disse: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Como é que as pessoas sabem que nós somos de Jesus? Andando com uma camiseta dizendo eu sou de Jesus? Claro que não. É fazendo evento? Claro que não. A única forma que Jesus deixou para que as pessoas saibam que somos seus discípulos é amar uns aos outros. E o amor não escolhe, o amor ama todos, inclusive quem está fora da igreja. Em uma igreja sadia, o amor que flui do Pai Celestial através dos seus filhos é muito mais profundo, muito mais rico, muito mais autêntico e se espalha muito mais do que em qualquer lugar do mundo. A maior fonte de comunicação de uma igreja não é a rede social, mas são pessoas que são afetadas e atingidas pelo amor que está fluindo aqui. Quantas pessoas entram aqui na nossa igreja, dão dízimo, cantam hinos, cooperam com recursos, participam dos cultos dominicais, mas vão para casa sem se relacionar com alguém aqui de forma significativa? Quantas pessoas? Quantas pessoas você já viu chorar durante o culto aí do seu lado e você não socorreu essa pessoa? Porque ficou tímido, acanhado ou pensou, isso aí não é problema meu. O que Jesus diz, eu oro para que eles sejam um. A minha oração é que o mundo só pode crer que o Senhor me enviou quando eles se importarem com os outros. Em 2012, em Londres, naqueles aqueles ônibus londrinos vermelhos, colocaram uma chacota sobre Jesus, fazendo pouco caso de Jesus e do cristianismo. Os cristãos londrinos fizeram uma ação, entraram no parlamento londrino e não conseguiram na Câmara dos Lordes a retirada daquela chacota e uma retratação, porque o cristianismo lá está muito em decadência. Mas os muçulmanos, que reconhecem Jesus como um grande homem, um grande profeta, entrou com uma ação e deu prazo de 1 semana para retirarem. 2 dias depois estava retirado o cartaz. Os muçulmanos. E os muçulmanos disseram, nós reconhecemos o Jesus, reconhecemos a figura dele, mas o problema do cristianismo é que ele não durará mais do que 20 anos. Porque não há um segmento tão dividido, tão fragmentado do que o cristianismo no mundo. Porque no cristianismo cada um puxa para o seu lado. E a cultura e a religião islâmica, ela é unida. Em qualquer lugar que você for, num templo islâmico, eles estão falando a mesma coisa. No cristianismo, cada um fala o que quer. Em um lugar dividido, não tem como prosperar, porque Jesus mesmo disse isso. Então, como que nós queremos sinalizar o reino de Deus, se nós somos uma comunidade que mais divide do que agrega? A gente precisa pensar sobre isso. Uma igreja deve ser um lugar de gente que ama, em terceiro e último, para que a glória de Jesus seja revelada. O verso 22, Jesus disse, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Jesus, ele faz na sua oração algo bem organizado e lógico. Ele diz que ele estava com os discípulos na formação da igreja, e agora ele e o Pai se tornaram um, de tal forma, porque ele e o Pai agora são um, e nós estamos em Jesus,
nós participamos da vida do Pai. Porque se Ele é o Pai, são um só e Ele está em nós, nós participamos da vida do Pai. Ou seja, nós temos em nós a vida fluente da Trindade em nosso meio, por causa de Cristo. E se Cristo é toda esta harmonia que gerou esta nova comunidade, não tem outro jeito de viver como comunidade do Rei, a não ser uma comunidade que viva a dinâmica da relação do Pai, do Filho e do Espírito, e que permita que o Espírito Santo sopre em nosso meio, para que isso seja uma realidade em nós. Jesus disse que deu a sua glória, e Ele deu essa glória com um único propósito, para que sejam um. Ele não deu essa glória para a gente fazer exibição aqui de poder, de curas e milagres. Ele não deu essa glória para nós fazermos o céu parar de chover, ou fazer surgir dente de ouro na boca de alguém. Isso não está no propósito de Jesus. A glória que Jesus deu para a sua igreja é uma glória que capacite essa comunidade a viver como um só. E aqui a gente encontra uma expressão maravilhosa do que o amor é capaz de fazer. O amor, ele compartilha. O amor doa. O amor faz com que a pessoa que é alvo deste amor desfrute de uma melhor qualidade de vida e de um ambiente melhor. Jesus não está orando só para que essas pessoas contemplem a sua glória. Jesus está orando e pedindo ao Pai para que essas pessoas participem da sua glória, entrem na sua glória, desfrutem da sua glória e sejam alimentadas por sua glória. Não há possibilidade de dizer que eu amo alguém se eu não compartilho o que eu tenho com este alguém. Porque a glória de Deus é compartilhar. Deus não é de reter, Ele é o de doar. Deus é o eterno prestador de favores para a humanidade. E assim deve ser a sua nova comunidade. O amor, ele é a prova dos 9. É o sinal mais visível, a marca mais distintiva, é a evidência mais eloquente de que nós realmente assumimos um compromisso com Jesus. Aquele que não ama, já dizia também o próprio João, nunca viu a Deus. O amor, ele não é a causa da nossa salvação, mas ele é a evidência irrefutável de que fomos salvos. O amor, ele é apêndice da fé cristã, a nota máxima, é a própria essência de que estamos com Cristo. O amor, ele não é apenas um dos argumentos que evidencia o nosso discipulado com Jesus. O amor é o argumento final, a prova irrefutável de que a gente anda com Jesus. Um filósofo francês, ele diz o seguinte: eu amo a humanidade, o que eu não consigo suportar são as pessoas. Eu amo a humanidade, o que eu não consigo suportar são as pessoas. Como é que você ama assim? Você ama Deus, você diz que ama a igreja, mas você não suporta seu irmão. Você não suporta a fraqueza do seu irmão. Você não suporta a queda do seu irmão. Você não suporta o pecado do seu irmão. Você não suporta a oscilação na fé que o seu irmão tem. Você não suporta a fragilidade emocional do seu irmão, mas diz que ama a Deus. Somos membros de uma nova comunidade. Tudo que eu e você somos, nós devemos à comunidade chamada Igreja de Jesus. Aqui é um lugar em que você foi transformado. Aqui é um lugar em que muitas das suas debilidades foram tratadas. Por isso, pessoas vitoriosas, elas não abandonam o time. Quem de fato ama, não sai da igreja. Não sai da igreja. Elas não jogam de maneira individualista. Quem ama tem uma vocação muito mais elevada do que
uma busca de um empreendimento pessoal, individualista, egocêntrico. Quem ama se empenha para o sucesso e o crescimento da comunidade da fé e de pessoas particulares dessa comunidade. O que você tem contribuído para que o seu irmão se torne melhor? O que você tem feito de sacrifício que tem custado a sua vida e coisas que são de seus bens, que tem gerado uma comunidade melhor, de gente que aprendeu a voltar a ser gente? Termino perguntando: por que a igreja é um lugar de gente que ama profundamente? Por quê? Porque esse é o projeto de Jesus. Porque isso estava na cabeça de Jesus, de formar um povo que deveria amar profundamente. Porque a igreja é um lugar em que o Pai se sente em casa. A igreja é um lugar em que Ele é adorado pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Igreja é um lugar em que Ele é obedecido de coração e não por constrangimento.